Fala pessoal, acabando aí, né? Estamos chegando aí próximo do episódio 40, vamos no 32 hoje aqui. E na nossa sequência, né, a gente vai ver falar sobre fadiga e a relação com lesões de cartilagem, também o tempo de recuperação, que para complementar, a gente já viu isso na área muscular, na área articular, na área tendínea. Vamos para a parte de cartilagem hoje. Então, primeiro que é importante a gente fundamentar uma noção de que existe, né, uma relação também entre a fadiga e as lesões condrais, tá, as lesões de cartilagem. Porém, isso é bem diferente de tecido para tecido, como a gente já vem acompanhando na comparação de músculo para cartilagem, músculo para tendão, músculo para ligamento, tá? Então, a biologia da cartilagem, ela é bem específica, porque ela é avascular, alinfática e aneural. Então, é um tecido que não tem essas características da forma como tem músculo, como tem tendão, como tem cápsula de ligamento articular, tá bom? Então, isso faz com que a gente precise entender que a nutrição cartilaginosa, ela depende totalmente da difusão do líquido sinovial, e, consequentemente, da nutrição da cartilagem a partir disso. Então, há de se ter uma noção entre a aplicação de carga e recuperação dessa carga também, beleza? Então, aqui, só para vocês terem uma ideia, a gente fala da fisiopatologia. Então, quando você tem ali uma carga fisiológica moderada sobre a cartilagem, tem uma deformação transitória, mas normalmente com até 90 minutos você tem uma recuperação da estrutura cartilaginosa, tá bom? E o mecanismo é através da expressão do colágeno tipo 2 e dos proteoglicanos que se redistribuem, se reorganizam, tá bom? Quando tem uma carga repetitiva sem recuperação, quer dizer, uma fadiga cumulativa, você vai tendo uma deformação progressiva, tá? Sem recuperação completa. Isso vai fazendo com que haja um afilamento condral, quer dizer, a cartilagem vai começando a afinar, tá? E isso vai aumentando o estresse de cisalhamento, né? De atrito entre os condrócitos, beleza? A sobrecarga mais a fadiga neuromuscular. Então, quando você tem sobrecarga associada com fadiga neuromuscular, você tem alteração do padrão de carga focal. Muitas vezes, quando você tem uma falta do controle neuromuscular, quando você faz o apoio, você tem dentro da cartilagem situações onde a compressão ela é mais proeminente em partes específicas da cartilagem do que em toda a estrutura cartilaginosa. Isso acaba gerando com sobrecargas focais, tá? Isso, com o passar do tempo, vai criando risco de fissuras na matriz. Fadiga crônica, né? Então, o indivíduo que ele não tem mais a fadiga acumulada, mas uma fadiga crônica estabelecida, e mais associação de carga normal. Esses microdanos aqui que vão acontecendo aqui, no exemplo anterior, vão se acumulando até que você chegue à apoptose de condrócito, degradação da matriz, que vai ser um dos principais fatores que vai levar a pessoa a ter uma artrose, tá bom? Então, beleza, aqui nós já mostramos. Eu até tenho colocado bastante slides, pode parecer repetitivo, mas aqui vocês conseguem visualizar melhor, tá? Então, na carga fisiológica moderada, então, quando você tem uma carga coerente, uma distribuição de carga em toda a estrutura cartilaginosa, tem uma deformação transitória, mas com o tempo adequado, tem uma reorganização de proteoglicanos e reorganização e distribuição dos colágenos também na matriz, tá? Carga repetitiva, né, sem recuperação, tem uma fadiga cumulativa. Então, se isso aqui for acontecendo a longo prazo, então você tem ali um período de sobrecarga, um déficit de recuperação, uma segunda carga, sem recuperação, uma terceira, uma quarta. Então, a deformação ela vai aumentando com o passar dos dias. Você vai tendo aqui o estresse dos condrócitos, tá? Isso vai começando a criar uma deformação residual, que, se persistir, vai avançar para microdanos, né? Que a gente vai estar vendo aqui, e para artrose. Então, quando você tem uma fadiga neuromuscular, o padrão de controle da articulação diminui, você passa a ter focos, tá, de cartilagem mais expostos à compressão do que todo o corpo da cartilagem. Então, você vê aqui uma distribuição normal. Quando você tem esse desequilíbrio, alguma área acaba tendo um contato maior e uma sobrecarga maior, e com o passar do tempo você vai tendo os microdanos, a fissura da matriz, tá? Isso aqui vai criando os primeiros índices de dano estrutural ou condropatia da cartilagem. E a fadiga crônica, né? Então, quer dizer, se esse processo ele continua, ou se esse processo continua, tá? Com esses microdanos se acumulando, você vai ter todo um quadro de condropatia que vai se instaurando aqui, acumulação de microdanos, morte das células cartilaginosas, degradação da matriz, tá? E aí você vai tendo um afilamento, tá, dessa matriz, até que você tenha uma exposição do osso subcondral, onde você vai ter sinovite, você vai ter aqui dor, tá? E é aqui que muitos casos vão evoluir para prótese, tá? Tranquilo? Carga versus recuperação. Então, aqui o exemplo do joelho, a gente sabe que a cartilagem patelar, olha que interessante, ela reduz 5% da espessura,
volume imediatamente alguns agachamentos, tá bom? No caso aqui, claro que dependendo de uma condição prévia da cartilagem e também de uma condição estrutural da pessoa, isso pode variar, mas a média é de 5%. A cartilagem tibial, tá? Ela reduz 6,3% após simulação do ortostatismo. Para cada 10 repetições adicionais de agachamento, a redução de cartilagem patelar aumenta 2%, tá? Relação dose e resposta. A cartilagem femorotibial recupera completamente em 25 minutos após uma caminhada de 30 minutos. E a cartilagem patelar recupera aproximadamente 50% após 45 minutos e completamente após 90 ou 100 minutos de agachamento. Então, isso é normal, tá? Então, essa questão de relação dose-resposta, quando você põe carga na articulação, ela se deforma para absorver essa cápsula, essa carga, beleza? Mas com a gestão correta e com a recuperação correta, tá, ela se reestrutura. Então, isso é normal. O problema começa a acontecer quando a carga é excessiva ou quando a recuperação é excessiva. Beleza, então carga e recuperação. O achado crítico, então, a gente sabe que a deformação de cartilagem, eu acabei de falar, né? A pós-carga é fisiológica, ela é reversível. Se tiver o tempo correto e a carga correta, isso aqui volta ao status de normalidade depois da recuperação. Então, desde que haja tempo adequado de recuperação entre as sessões. Essa fadiga acumulativa com repercussão, com recuperação insuficiente, é o fator que vai levar à queda da recuperação plena, criando cenário para os microdanos e para a condropatia. Ok? Bom, fadiga e lesões condrais. Então, como nós já falamos, diferente de tendão e ligamento, onde a fadiga muscular altera diretamente, altera a carga diretamente sobre o tecido, na cartilagem ele é uma estrutura passiva, né? Então, quando tem uma deterioração desse componente da fadiga muscular, a cartilagem, tá? Ela vai sofrer de maneira indireta por três mecanismos. Então, se você tem ali falta de controle neuromuscular sobre a articulação, tá? Você faz com que a deposição de carga sobre essa articulação fique ou migre para um status de gravidade aí, dependendo da gravidade, o quadro de avanço da condropatia pode ser mais rápido ou mais lento. Então, se você tem ali, primeiro fator, né, alteração da biomecânica articular, então isso vai gerar uma carga focal anormal, já vimos lá no início. Então, quando você tem perda de controle neuromuscular, diminuição da ativação excêntrica, assimetria do movimento ou a cocontração, que aumenta a compressão, você vai ter propensão aqui a ter danos ou prejuízos para a cartilagem. Então, no caso, se faltou controle neuromuscular, uma distribuição anormal da pressão articular. Então, algumas áreas vão sofrer mais pressão do que outras, tá? E aí vamos ter aqui as sobrecargas focais. Ativação excêntrica, diminuição da ativação excêntrica. Você perde fator de proteção e desaceleração de vetores de carga sobre a cartilagem, beleza? Então, se você perde isso aqui, a cartilagem, obviamente, é mais sobrecarregada. Assimetria do movimento. Então, mais um fator que leva a uma carga focal em zonas não preparadas, tá? Você imagina uma pessoa que tem ali uma pisada errada, ou que tem um desalinhamento pélvico, ou que tem uma assimetria de condição muscular, isso vai gerar essas assimetrias e, consequentemente, a repercussão sobre a cartilagem também vai ser sentida. E aumento da cocontração, quer dizer, você tem a contração simultânea de agonista e antagonista, aumenta o fator de compressão articular, e você vai ter também, consequentemente, fator de aumento de degeneração da matriz, tá? E também avanço da condropatia. Então, beleza. Alteração aqui do controle neuromuscular, que a gente já falou. Então, isso vai gerar uma distribuição inadequada, então algumas áreas vão sofrer mais pressão do que outras. Diminuição da ativação excêntrica, perda do controle do movimento, da dissipação de carga. Então, por perder essa capacidade de dissipar carga pela ação muscular excêntrica, tá? Isso vai acabar sendo repercutido na articulação. Assimetria do movimento, tá? Então, algumas assimetrias de componente postural ou de condição muscular vão gerar sobrecargas maiores em áreas de articulação, tá? Que, por sua vez, vão sofrer uma danificação progressiva maior. E a cocontração, né? Então, você tem atividades aqui, por exemplo, quadríceps tibial com comportamento eletromiográfico aumentado, isso vai gerar compressão dos compartimentos, e essa compressão dos compartimentos, com o tempo, gera a condropatia, tá bom? Então, aqui, belezinha, migração para você, né? Então, primeiro, fissuras superficiais, apoptose de morte das células cartilaginosas, degradação da matriz, exposição perda da cartilagem, exposição óssea, tá bom? Que é a própria artrite, né? Seguida de artrose. Fadiga e lesões condrais no segundo mecanismo, que é a acumulação de microdanos e recuperação insuficiente. Então, você tem uma desproporção entre a aplicação de carga e recuperação da carga. Então, essa cartilagem se deforma sobre carga. Então, ela precisa, lembra? Toda cartilagem precisa de um tempo
dependendo da atividade, dependendo da saúde prévia da articulação, tá? Ela precisa de um tempo para se recuperar após uma sessão de exercício. Então, com múltiplas sessões diárias ou treinos consecutivos, sem recuperação, a gente sabe que essa conta não fecha, tá? E a deformação vai acontecer, e o avanço da condropatia tende também a acontecer. A acumulação dessas deformações residuais está associada com a fissura da matriz, ou seja, a estrutura que dá suporte à cartilagem vai se comprometer, tá? E, consequentemente, com o passar do tempo e a desproporção entre carga e recuperação, a morte dos condrócitos, tá? E degradação do colágeno tipo 2, que são responsáveis em toda a composição estrutural da cartilagem. Então, este mecanismo é particularmente relevante em atletas de alto rendimento, tá? Ou com esportes com alta exigência, porque o nível de impacto é elevado, principalmente que está na moda, né? Corrida, salto, esportes de areia, né? O pessoal começou a praticar bastante, mudança de direção, tá? Então, isso está muito envolvido aí com relação a esse avanço da condropatia. Então, beleza, ó, já falamos aqui, uma única carga com recuperação adequada, beleza, carga, recuperação, volta em estado basal, maravilha, vamos embora, tá? Cartilagem articular, tá? Preservado. Tem uma carga repetitiva com falta de recuperação, então uma carga, uma recuperação insuficiente, quer dizer, eu tenho uma lacuna para voltar para o basal, uma segunda carga a partir de um basal já alterado, uma carga maior, recuperação insuficiente também maior, e você vai tendo a elevação desse degrau de falta de recuperação, tá? Seção 1, seção 2, você vai tendo uma deformação progressiva dessa estrutura cartilaginosa. E aqui a gente pega ali, né, conforme isso vai acontecendo, os microdanos vão acontecendo. Fissura de matriz, apoptose, morte de condrócito, né? Degradação do colágeno, perda de proteoglicanos, fator nutrício, né? Afilamento de cartilagem e remodelação óssea subcondral. Beleza? Então, aqui da mesma forma, esses microdanos se acumulando, você vai tendo aqui, tá? Uma falha da recuperação viscoelástica estrutural da cartilagem, uma dificuldade de conter compressão e carga, beleza? Danificação, microdanificação, exposição de osso condral, artrite reativa, artrose, beleza? Fadiga e lesões condrais, mecanismo 3. Aqui a fadiga com carga repetitiva no caso do valgo dinâmico, que é bem específico para joelho, tá? Então você pega lá, já falamos isso anteriormente. Nós vimos agora a luta do Conor McGregor, né? Não sei se tem relação com fadiga, mas ele estourou o ligamento ali por uma questão de falha, tá? No valgo dinâmico ali, no golpe, num chute alto que ele tentou dar ali, né? Acho que todo mundo acompanhou. Então, quando fala de estabilização do quadril tronco, isso leva a um colapso, a tendência é um colapso de valgo dinâmico no joelho durante a aterrissagem e mudança de direção. Tá? Isso também não só aumenta o risco da ruptura do LCA, como a gente já viu, mas também concentra a carga na cartilagem, principalmente do compartimento lateral. Tá? Se você faz um vetor valgo, você tende a abrir o compartimento medial e gerar compressão no compartimento lateral. Isso vai fazer com que haja aumento dessas lesões condrais consequenciais e avanço para artrose. Então, esses esportes que são propensos a lesões articulares ou impacto vigoroso, repetitivo, tem que ser evitado porque apresenta o risco de osteoartrite. Então, exercício moderado ou intenso e atividades frequentes de flexão do joelho podem acelerar a degeneração da cartilagem e anormalidades. Aqui eu chamo a atenção para a questão dos agachamentos, né? Então, os agachamentos aí, a gente tem que tomar bastante cuidado, porque no caso do joelho especificamente, ainda mais se a pessoa foca só no agachamento e não foca numa condição prévia de core, estabilização de tronco, quem vai pagar o pato vai ser o joelho aí, tá, pessoal? Então, tomar bastante cuidado com isso. Então, aqui, né? Quando falha esse controle proximal, beleza? Por fadiga neuromuscular, a tendência é que você assuma um valgo dinâmico, ou em algumas mudanças de direção, ou em aterrissagem. Isso faz com que você tenha o aumento da pressão no compartimento lateral. Aqui saiu errado, né? Então, esse compartimento lateral está aqui, né? Aqui está a cabeça da fíbula. Então, seria nessa região aqui. Então, o valgo dinâmico, ele faz uma abertura no compartimento medial, coloca em risco aqui, né? Por um alinhamento de vetor de tração da translação anterior da tíbia, coloca em risco o ligamento cruzado anterior e aumenta a compressão no compartimento lateral, tá bom? E aqui, para quem não viu, né, pessoal? Aqui já, como eu falei, a tendência à lesão do LCA, e aqui as fissuras condrais e a exposição, conforme a fissura condral ela é bastante grande, você vai ter uma exposição do osso subcondral, inflamação reativa, edema, né? Sinovite, tá? Toma bastante cuidado que em alguns casos mais severos pode até criar uma situação aqui, né, de é, algo mais grave, como uma infecção piogênica aqui no caso, beleza? Risco de artrite pós-traumática,
tá? Também é bastante comum nesses esportes de excesso de impacto. E aí o tempo de recuperação média. Então, quando você faz ali, né, as lesões de cartilagem grau 1, grau 2, né? Grau 1 é só edema ósseo, grau 2, 50% de afilamento na espessura da cartilagem, o grau 3, mais que 50%, e o grau 4, né, já tem um avanço que tem uma exposição de osso subcondral, em média 6 a 12 semanas aqui no grau 1, 3 a 6 meses no grau 2, 6 a 12 meses no grau 3, 6 a 12 meses no grau 4, se necessário, tratamento falhar no conservador, a cirurgia acaba por ser algo eletivo, tá bom? Tempo de recuperação, aqui no caso, aqui a gente viu para lesões agudas, tá, pessoal? Sem cirurgia, e aqui restauração cirúrgica em atletas. Então, a gente tem aqui o transplante osteocondral autólogo, tá? É, o osteocondral allograft, aqui é o implante de condrócito autólogo com matriz, e o implante de condrócito autólogo também, tá? Microfraturas média global. Então, o que é legal ver aqui? Então, o indivíduo que ele faz uma cirurgia, tá? A taxa de tempo, a taxa de retorno ao esporte, beleza? Em qualquer nível da lesão, ou qualquer nível de procedimento, e também aqui a condição do atleta, após o procedimento, ele voltar no mesmo aspecto pré-lesão. É quando a cirurgia ela consegue ser tão bem sucedida que a condição do atleta ele volta para o jogo na mesma condição antes da cirurgia. Então você tem aqui 84% de taxa de retorno para esse tipo de procedimento, e em 62% dos casos, o cara volta como se tivesse igual antes do procedimento. É a mesma coisa, então a gente vai fazendo aqui essas associações, tá? Aqui os procedimentos que são utilizados, a taxa de retorno e a taxa de retorno, tá? Das mesmas condições que existiam antes do procedimento. Aqui o tempo médio de recuperação também, tá bom? Vocês podem depois consultar com calma. Aqui a gente já tinha falado, tem uma diferença, tá, entre o tempo de reparação do músculo, tendão e cartilagem. Então pode perceber que a cartilagem, por tudo que a gente já viu na sua condição estrutural e biológica, e por ser avascular, tá? Você tem aí de meses até mais de um ano aí no processo de recuperação de lesões condrais. Tá aqui o músculo, então a gente sabe que tem células satélites que são importantes na regeneração muscular eficiente, então você tem aqui um processo bem mais rápido, tá bom? O tendão já tem uma condição mais intermediária, em torno de 200 dias, para você ter um colágeno maturado, né? Ressintetizado e maturado, para você ter uma rigidez saudável desse tendão. Então demora bastante, 6 a 12 semanas. E aqui no caso da cartilagem, pessoal, tá? Mais de um ano, tá? Pode passar até de 18 meses aqui, tranquilo? Então, assim, por que desse tempo prolongado? A gente já viu, então, a cartilagem ela é avascular, não tem fornecimento sanguíneo, não tem célula inflamatória, não tem fator de crescimento, nem precursor reparativo. Então, demora bastante. O condrócito ele é encapsulado, então a condição do condrócito, por ser encapsulado, impede uma proliferação para além da sua localização, tá? Então, elas estão presas na matriz e não migram para a área de lesão. Atividade metabólica baixa, então o tempo de vida média do colágeno tipo 2 chega a 400 anos, para vocês terem uma ideia, tá? Então demora bastante, uma célula com metabolismo muito baixo, tá? Então demora bastante esse reparo aí. E ausência de inervação. Então, qual que é o problema? A pessoa só vai querer começar a olhar quando começa a doer. E quando começa a doer, a cartilagem tem que se corromper para expor o osso subcondral. Quer dizer, eu tenho que ter um grau de condropatia já avançado para que eu sinta a dor para ir procurar ajuda. Então, quando você vai procurar dor para condropatia, porque começou a doer, procurar ajuda porque começou a doer, já está tarde, né? Já está bem avançada a condropatia aí, beleza? Então, ali, né? Sabemos que é avascular, então só toda a parte nutricional depende da própria matriz. Aqui o condrócito, né, que a gente tinha falado, como ele fica aprisionado na matriz, ó, então aqui morreu uma célula, não consegue ter contato com essa outra lacuna. Aqui uma tentativa de migrar para o lugar da lesão, não tem como, tá? Não tem proliferação. Então é um tecido com tempo, vamos falar assim, né? Um tempo de validade estabelecido. Tranquilo? Atividade metabólica muito baixa, como nós falamos, né? A meia-vida pode chegar até 400 anos do colágeno tipo 2. Tá? E ausência de inervação, aquilo que eu falei. Então, quando o cara vai procurar ajuda porque está doendo, né? A vaca já foi para o brejo, né? Já rompeu muito a cartilagem aqui. Tranquilo? E entrando agora na questão do futebol, a FIFA tem também ali, através do ICRS da FIFA, ela tem também algumas diretrizes para criar critérios de eletividade para cirurgia, tá? No caso de condropatia. Então, o que leva em consideração para pensar no cenário apropriado para cirurgia?
o atleta incapacidade de jogar. Então, 75% dos casos acabam avançando, né? Quando a lesão condral ela é maior ou igual a 2 centímetros quadrados, então 47,9% de cenário apropriado. Preferência do jogador por resultado a longo prazo. Às vezes o cara ele quer ir para uma cirurgia para tentar ter um prolongamento aí do resultado. Então, 41% de cenário apropriado. Fracasso tratamento conservador, tá? Tá aqui o cenário é intermediário, porque tem gente que ainda persiste, não quer passar pela cirurgia. E a lesão osteocondral, quando tem o osso envolvido com dor, artrite reativa, sinovite e tal. Então é variável também esse cenário. Pode ir como pode não ir, tá? E o ponto crítico, né? Então, o consenso determina que a cirurgia não deve ser realizada na fase aguda. Isso é muito importante. Então, o indivíduo que acontece, eu não aguento mais, o gelo está inchado, vamos para a cirurgia, blá, blá, blá. Então, primeiro, tá? Tem que se fazer um trabalho de repouso, reduzir carga, permitir recuperação com fisioterapia antes de ir para a cirurgia, exceto quando tem a presença de corpos livres intraarticulares, que aí você tem que extrair através de uma artroscopia. E a taxa de retorno ao esporte, tá? No caso do futebol. Então, lesões condrais, todas média de 90%, o tempo médio de recuperação 135 dias, tá? No caso, quando você faz aqui um transplante osteocondral autólogo, tá? 84%, a média de 7,4 meses. Aqui os implantes, tá? É, condrais autólogos e com matriz, tá? O ACE e o MACE. Então, 74%, 81%, 9 a 12 meses. Microfratura, 64%, tá? De retorno ao futebol. E de 6 a 8 meses de recuperação. Reconstrução de LCA, aproximadamente 90%, 258 dias, 8,6 meses. Meniscoplastia, perdão, 90%, em torno de 41 dias ou 6 semanas, tá? Então, pode perceber que você tem variações conforme o procedimento que é utilizado, tá? Logicamente, o médico ele acaba optando, dependendo do nível de lesão, ele acaba optando por um procedimento ou outro. Alguns médicos especializam mais num procedimento, que é mais ligado a um tipo de lesão, tá? Então, isso aqui acaba variando. Mas vocês podem perceber que nós temos aqui, né? Uma média aí de 8 meses, tá? De retorno nas condropatias, no retorno, no return to play. Tranquilo? Então, você que quer realmente participar, ou quer indicar isso para algum colega, é só escanear o QR Code, você vai estar entrando no nosso grupo, até porque essas aulas vão ser disponibilizadas dentro do nosso grupo VIP. Então, você que quer convidar um colega ou pessoas, tá? É só passar esse link ou escanear e a gente vai estar cada vez mais com mais pessoas acompanhando o nosso trabalho, beleza? Aqui o meu Instagram, então quem não segue, tá aí, a gente está aí com o Instagram totalmente voltado para essa parte de fadiga, lesões, então espero vocês lá também pelo Instagram. Valeu, pessoal. Então até mais, até o próximo episódio. Um abraço.